Graças a Deus. Graças a Deus. Mais um momento esperando aqui o Espírito Santo do Senhor na minha casa. Assim como você pede o Espírito Santo na sua casa, eu estou aqui também pedindo a Deus para levar o Espírito Santo na sua casa. Amém? Eu invoco o Espírito Santo na minha casa e invoco a Deus para Deus mandar na sua casa. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, mais uma vez aqui nesse cantinho aqui, ó, com a Bíblia Sagrada, buscando a palavra de Deus e a presença do Senhor. Irmão, quero agradecer aqui mais uma vez pelo fôlego de vida que Deus me colocou aqui nesse lugar. E como eu tinha dito, né? Sempre vou estar sempre comentando a levar o melhor para vocês. Amém? E pedindo a Deus, né? Força, né? Saúde, né? E é o que a gente sempre pede, né, meus irmãos? Todos os dias, né? E a gente não pode deixar de agradecer a Deus, né? Saúde, paz, amor, né? Quanto à vida, a esperança de agradecer a Deus, né, meus irmãos? Né? Então, por isso que eu fico muito feliz, né? Estar aqui falando de Deus para vocês. Não importa o que a gente passa, não importa a religião, a placa, mas é importante falar o nome de Jesus de Nazaré. Esse é um nome mais forte, né, que a gente tem na nossa vida, né? Então, por isso que eu peço a Deus todos os dias. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Irmão, a palavra de hoje, a palavra de abandono, né? Então, eu vou trazer uma palavra aqui de abandono, né? E muita gente, né, meus irmãos, a gente não sabe, né, o que é um abandono, né? Muita gente pensa assim, não é nada, mas sim, tem vários, né, várias palavras de abandono, vários obstáculos, né, que a gente fala, né, de abandono, né? Como a palavra, né, a Bíblia fala, né, meus irmãos, que o Jesus também teve abandono, né, naqueles dias dele, né, desprezo, né, foi um dia, umas horas de horror para Jesus, né, e por isso ele teve abandono dos seus discípulos, né, do teu povo. Por isso que um abandono é mais que você levar um tapa, né. Então por isso que hoje a palavra que eu vou trazer para vocês, a palavra do abandono. O que é o abandono, né, meus irmãos? A gente pensa que é fácil, né? Talvez a gente está numa situação crítica, a gente passa uns obstáculos, mas por quê? Né, meus irmãos? Por quê a gente está passando por isso? Você que está aí, por que você está passando por isso? Né? Talvez você está em cima de uma cama, passando necessidade. Talvez Jesus te provou, né? Jesus tá deixando. Aí você fala assim, pô, Jesus me abandonou, né? Jesus não está olhando para mim. Mas, meus irmãos, se ele passou, por que nós não vamos passar também? Né? Deus está testando a gente. Assim como o Pai, né, olhou para o Filho ali na cruz. Olha que situação, meus irmãos. Olha que passagem forte. Né? A Bíblia fala que quando ele estava ali na cruz, ele pensou que o pai dele abandonou ele. Né? Por quê? Quando o povo estava julgando ele ali na cruz, ou na situação que ele estava passando com aquela cruz, né? Andando na multidão, cadê os seus discípulos? Também, né? Sumiram. Pedro sumiu, Tiago, né? O único que abandonou rápido ali, que até vendeu Jesus, foi, né, foi o Judas,
Ele foi o primeiro, né? Ele vivia no meio do seus discípulos, né? Então, Jesus passou isso, né? É o que eu vou falar para você, meus irmãos. Talvez uma coisinha que a gente passa na nossa vida, a gente já quer falar para Jesus: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou nessa situação? Né? Mas Jesus está deixando você passar. Por quê? Porque a vitória é maior, meus irmãos. Né? A vitória pode ser mais que você pensa. Isso aí é para que a gente venha pensar e lembrar que Jesus também passou ali na cruz. Porque Jesus falou assim: Senhor, não me abandone, meu Pai. Né? Não me abandonasse aqui na cruz. Né? A situação que ele estava passando ali, meus irmãos, não é comparado com a gente passa aqui também. Talvez a gente passa pouquinho, mas Jesus passou tantas horas ali naquela cruz. E mesmo assim estava ali firme com o Pai. Agora o que eu falo para vocês. A gente fica brigando, a gente fica reclamando pouca coisa. Né? Por isso que a gente não pode, né, reclamar daquilo que a gente ainda nem passou ou está passando ainda no começo. Você vê com tanta gente passando necessidade, passando apuro, né, e está jogando a culpa em Jesus, em Deus. Né? Mas ele testa seu filho também. Assim como o Pai testou o filho na cruz. E Jesus é a mesma coisa, está testando nós aqui na terra. Né? Por isso que a gente fala, né? Não reclamar, não ficar murmurando daquilo que a gente está passando. São fases. Talvez para nossa glória. Talvez Jesus está esperando você pedir um perdão. Né? Assim como aquele ladrão, aquele bandido estava na cruz também. Ele falou assim: Senhor, não me abandona. Assim como se eu estiver no céu, né, lembra de mim. Aí Jesus falou para ele: hoje mesmo você estará no céu comigo, no paraíso. Olha que lindo. Né? Você está passando a situação hoje na terra, né? E saber que Jesus tem um lugar melhor para nós. Talvez você está esperando melhorar a sua vida, mas não vai melhorar. Talvez só melhora lá em cima, quando partir dessa para outra. Principalmente aqui estão no hospital, né? Estão passando uma situação crítica, que o médico já falou não, já deu até, né? Falou para sua família: ó, não dá mais. E você com todos os planos ali, quanta gente está no leito ali, com plano na mente. Quando sair daqui, eu vou fazer o melhor. Quando sair daqui, eu vou ter uma vida boa. Quando eu sair daqui do leito, eu vou para a igreja. Talvez você não espera por isso mesmo. Talvez é dali para a glória. Se der tempo, meus irmãos. Se der tempo, né? Se você estiver ali firme na rocha com Jesus, né? Amém, Jesus vai levar para o céu. E se você não estiver preparado? Né? Como aquele outro ladrão. Não estava preparado. Um estava, o outro não estava. Então, é assim, somos nós. Você acha que Jesus abandonou? Não, ele só está dando tempo para você ver né, a sua reação. Né? Por isso que a gente tem que estar firme com Jesus. Talvez hoje, muita gente, meus irmãos, né, briga, qualquer bobeira, já quer ir pro soco, já quer ir no tiro, né? Já bate. Quantas vidas estão morrendo, né? Por quê? Vai na ignorância. Depois que eu falar a palavra, fala assim, né? Melhor, né, ficar sozinho que mal acompanhado. Se você está vivendo um casamento,
né, ruim. Não precisa bater na esposa, não precisa bater no marido, descontar nos filhos. Né? Segue sua vida. Principalmente esses casamentos hoje diante, já não casa, se ajunta logo. Para quem não sabe, meus irmãos, é um pecado. A Bíblia fala que é pecado. A Bíblia fala que é adultério. Né? Por isso que não pode ficar nessa situação. Porque muitas coisas podem acontecer no seu casamento. Que não está abaixo da mão de Deus. Por isso que Deus fala assim, ó. Deixa você de cantinho de lá, ó. Não é que ele te abandonou, mas ele está esperando a hora de você vir ao Pai. Para ele te perdoar, para ele te dar graça, para ele, né, não te deixar abandonado. Talvez a gente acusa Jesus, acusa Deus, que Deus abandonou. Ele não abandona ninguém. Nós que abandonamos ele. Amém, meus irmãos? Tem uma passagem aqui, ó, no Salmo 27, né, versículo 27, capítulo 27, versículo 10. Ó, só uma meditação aqui na palavra, para os irmãos verem aqui, ó. Porque quando o meu pai e minha mãe me desprezaram, ó Senhor, me recolheram, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia pela vereda direita por causa dos que me andas esperando. Amém? Só um versículo aqui para os irmãos meditar. Talvez você pense que sua mãe, como diz a palavra aqui, ó, e seu pai te abandonou. O pai e a mãe nunca abandonam o filho. Tá mais fácil o filho abandonar o pai e a mãe. Que acontece muito, meus irmãos. Tá vendo? Você vê aqui, ó, essa passagem aqui é aquela passagem da Maria. Né? Quando o Jesus estava levando aquela cruz, levando um chicote, e ela estava ali acompanhando o filho. Na situação que ele estava levando, indo. Olha quanto ela aguentou ver o filho daquela maneira. E ele olhando, olha que ele não viu, né, que a mãe dele não abandonou ele. Foi até o fim, até no pé da cruz. Olha que a mãe forte, vendo o filho, levando chicote ali, ó, com soldados, o povo gritando, jogando, né, cuspindo, né, e falando as palavras na frente da mãe. Você vê a situação, meu irmão, que a Maria, a mãe de Jesus, estava aguentando. E ela não abandonou seu filho. É uma palavra que né, mexe com a gente. Por isso que a gente dá valor às nossas mães, nossos pais. Eu vejo muitos filhos aí, ó, adolescentes, né, fazendo coisa errada, indo pra cadeia, na prisão, vendo as polícias pegando e as mães indo atrás. Até nas prisões, que vergonha. E os filhos não estão mais como era antes. Né? Não está dando mais valor aos pais e à mãe. Por isso que eu falo, abandono é a pior coisa que tem. E os filhos estão abandonando a mãe. Né? Pai abandonando a família, largando, né, filho, filha, mulher por causa de outras. Ou então ganha uma graninha a mais, abandona a família para arrumar outra. A situação daquela família, porque que o pai abandonou. Ou a mulher abandonou o marido por causa de outros, tem mais condição. Eu vejo muito aí. Talvez o cara, um marido é pobre hoje,
a mulher não aguenta, vai atrás de outro. Aí lá na frente ele muda de vida, ela quer voltar. Porque abandonou o marido, né? Por causa da situação dele. Muitas causas acontecem por causa de abandono. Por isso que a Bíblia fala, né, que a Maria não abandonou seu filho, né? Por isso que Jesus estava ali, ó, né, olhando para a mãe dele. Ele falou: mulher, não chore. Por quê? Porque ele sabe que estava com o pai dele, com o pai ali cuidando. Jesus era forte. Olha a situação que ele passou. E o povo não dava crédito que ele estava passando ali, ó. Está julgando ainda. E ele não fez nada. E nós não. Hoje nós, pronta, né? Ainda Jesus ainda tem misericórdia da nossa vida. É isso que o inimigo quer, né? Ele quer acusar você, para você abandonar, né, a Jesus, a igreja, sua família e para o mundão, né? Irmão, não faz isso, meus amigos, minhas amigas, meu jovem ou minha jovem, você que está aí no seu quarto, pensando de fugir de casa, querer fugir com outro homem, você que está querendo trocar Deus por um Baal, irmão, não faz isso. Deus vai cobrar lá na frente. Talvez hoje não, mas Jesus vai te pegar, né? Aonde você entra na situação crítica e fala que Jesus abandonou você. Para e pensa, você não abandonou ele? Quando você saiu de casa ou da igreja, você que abandonou. Por isso que tem aquela palavra, né, que fala assim: afastar de mim, maldito, que eu não te conheço. Que quando ele estava buscando você, chamando, você não queria Jesus. Não queria ouvir uma palavra como essa aqui, ó. É forte? É. Nem todas as pessoas gostam de ouvir essa palavra. Que é uma palavra de abandono, né? Mas por quê? Que é uma palavra que vai entrar no seu coração, vai mexer, né? Então Jesus vai falar naquele dia, ó: afastar de mim, maldito, que eu não te conheço. Então, irmão, vamos se preparar para quando a gente morrer, né, sair dessa terra e ir para o céu. Não vamos ouvir essa palavra, que a maioria está ouvindo essa palavra, está morrendo antes de Jesus voltar. Ele está se encontrando com Jesus. A Bíblia fala, né, foi passar o céu e a terra, mas a palavra dele, ó, não passará. Ele vai encontrar com você. Pode ser rico, pobre, ateu, judeus, católico, né, tudo. Mas ele vai encontrar com Jesus. E ele vai cobrar. Por isso que é melhor a gente ficar nessa aqui, ó, buscando a palavra de Deus, né? Que tá tudo bonitinho, com saúde, com amor, que a gente tá em cima da cama. Quanta gente tá em cima de um leito agora, querendo uma palavra, ninguém vai lá, né? Quantas pessoas estão morrendo nesse momento agora? Então vamos parar um pouquinho, pensar, né? Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, que palavra forte, né? Então eu agradeço, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje, né? Abandono, né? Então isso me colocou bastante no meu coração, me impactou essa palavra, né? Então eu peço aos irmãos que os irmãos meditem essa palavra, não deixa, né, esse abandono entrar dentro do seu coração. Não abandone Jesus, não abandone a palavra, que um dia Jesus vai abandonar você, porque ele vai virar as costas, porque você não está indo na palavra dele. Amém? Que essa palavra serve para mim e serve para vocês. Que a gente vai aprender cada dia mais. Graças a Deus, mais uma palavrinha aí de fé, né? E lembrando, meus irmãos,
como eu falei, né? Não esquece de entrar aqui, ó. Vá no mundo espiritual, tá? Vai lá no YouTube, dá um joinha lá, ajuda o meu canal, que eu vou estar sempre levando a palavra. Sem perda de tempo, meus irmãos, agradecer aos irmãos que estão pedindo oração aí, né? Como eu falei ontem, né? Que os irmãos estão pedindo oração. Eu estou com azeite aqui, ó. Graças a Deus, né? E a água, né? De fé, né? A palavra diz que a água remove montanha, né? Então vamos orar, pedir a Deus, né? E agradecer a todos os irmãos que pediram a oração, né? Um irmão que eu encontrei hoje, né? Ele está passando um momento difícil aí com alguns irmãos de igreja e pedindo oração para mim orar para os irmãos, né? Principalmente o irmão aí, o Wellington, né? Tá passando uma fase difícil, né? Doença, então, né? E o irmão também, né? Rafael, né? Também pediu também a filhinha dele, meus irmãos do céu. A filhinha tá no UTI e tá crítica, né? Só Deus na causa, né? Então, vamos, né? Você que tá ouvindo meu canal aí, né? Quando estiver orando, coloca o nome das pessoas que você, né, tem na mente, né? Você que está com a família enferma, né? Você que está com a família fora de casa, uns que estão viajando, principalmente enfermo, né, irmão? Que Deus, Ele é o médico dos médicos, né? Não, nós não somos nada, mas a palavra diz que a oração, ela remove, né, a fé do outro. Por isso que a gente tem que orar um pelos outros. Não importa o que você é, né? Católico, judeu, cristão, né? É importante orar, buscar um Deus. Amém? Que nas horas difíceis, a gente já lembra de Jesus, não tem jeito. Não adianta. Em qualquer situação, principalmente na doença, né? Então, vamos pedir a Deus, né, para Deus, né, entrar com providência na vida dessas pessoas, né? E você que tem a água, coloca aí, ó. E essa água, né, vai movimentar. A Bíblia fala que quando o povo do Egito, né, o povo lá que saiu do Egito, né, do Moisés, né, você pode ver, é tão forte que Deus ordenou Moisés: toca o cajado no mar, nas águas. E ali Jesus, com um sopro, a água obedeceu. E assim somos nós aqui, ó, na oração, essa água vai movimentar a sua vida, né? A se tornar, né, a doença, o enfermo, né, em nada. Né? Que quando você beber essa água vai tirar todas as doenças, toda a desanimação do seu corpo, né? E vai trazer mais vida para você. Amém? Agora, sem perder tempo, vamos baixar a cabeça e pedir a Deus a força e a paz, né? Senhor Deus amado, mais uma vez, ó Pai, quero agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, esse momento, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração de abandono. Que o Senhor não possa abandonar, Senhor, esse povo que estão aí no outro lado, me ouvindo, me assistindo. Que o Senhor possa encontro, Pai, dessas vidas, Senhor. A Tua palavra fala que quando a gente ora, né, o Senhor ouve a nossa oração. Por isso que estou aqui, Senhor, nesse cantinho, nesse meu lar, pedindo pela misericórdia, Senhor. Vai lá, Senhor, no hospital, no Wellington, Pai, na família do Rafael, dos pastores, seu Pai, de todas as igrejas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, dar força para eles, Pai. Deus, assim eu te peço, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência. Não abandona, Senhor, o teu povo, Pai. Que o Senhor possa entrar com força e amor no coração desse povo. E essas pessoas que estão me ouvindo, Pai, me assistindo, que eles possam, Senhor, cada dia mais, Senhor, dar mais oportunidade. Abra o coração, Senhor.
que o Senhor possa entrar na vida deles, ó Pai. Deus, através dessa água, assim como ele tomar, Senhor, toda a doença, o câncer, dores, Senhor Pai, vai cair por terra. Em nome de Jesus, ó Pai. E todo inimigo, impedimento vai cair por terra. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio na vitória, Senhor. E assim eu te agradeço por essa rica oportunidade, que o Senhor possa abençoar meu lar, meu caminho, a minha família. Deus, entra com providência, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E aquele, Senhor, que eu esqueci o nome, mas que o Senhor possa colocar no coração dessas pessoas, Pai. Que o Senhor possa ir até os lares agora dessas pessoas, Pai. Dessa família abandonada, esse jovem, essa jovem, esse casal. Pai, entra com providência, Senhor. Vai no hospital, Senhor. Entra, Senhor. Cura, Senhor, os doentes, Pai. Que o Senhor veio, Pai, nessa terra para curar os doentes, Pai. Os enfermos, Pai. Entra com providência, Senhor. Assim eu te peço, Pai. E o Senhor venha colocar os 4 anjos, Pai, nessa casa, Senhor, também. Que o Senhor possa abrir os caminhos. Assim eu te peço e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. E assim você toma dessa água, que Deus vai abençoar a sua vida, sua família. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Né? E pedindo mais uma vez um amor de paz, né? Hoje está um dia frio, né? Mais uma vez, esses meses aí, né? Tá muito frio, né, meu irmão? Então é tomar um banho, cair para a cama e agradecer a Deus por esses dias maravilhosos que Ele está dando, né? Não importa que seja sol, chuva, frio, o importante é você com Deus, né? E assim eu agradeço mais uma vez que o Senhor possa abençoar todo o seu povo que está me ouvindo, me assistindo, né? Não esquece, meus irmãos, mais uma vez, dá uma forcinha aí no YouTube, que eu possa estar sempre levando a palavra do Senhor. Não estou cobrando nada não, meu irmão. Eu gosto por causa que isso aqui, ó, Deus colocou no meu coração, tá? Porque é uma coisa que Deus me chamou, tá? Não importa o que a gente faz, né? A gente é um pecador. Como diz um pastor, fala, né? Só o momento que a gente está pisando nessa terra, nós já estamos pecando. Então não adianta a gente acusar uns aos outros. É importante a gente estar orando para que Deus venha quebrar a natureza de algumas pessoas, né? Que não acredita, não tem fé, mas Deus é misericordioso. Amém? Que Deus abençoe, que fica na paz do Senhor. E assim, amém.